eu sou a Sophie. E eu sou a Laís. E esse é o The Look Stealers, podcast que revela os bastidores do estudo look e as trajetórias profissionais do nosso time de Look Stealers, é claro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sophie. Estamos começando mais um episódio do nosso querido The Look Stealers. E eu já vou logo avisando que hoje vai ser um tal de Sophie pra cá, Sophie pra lá, que vocês vão me entender por quê. A nossa entrevistada da vez, ela trabalha na redação, no time de conteúdo do Estuda Look, que é uma bússola de tendências. Ela adora gatos, é apaixonada por roubar camisas de time de futebol do guarda-roupa do namorado, né? Quem nunca? Além de ser maluca por garimpar em brechós. Seja muito bem-vinda, Sofia Shell. Olá, pessoal. Oi, Sophie. Muito obrigada pelo convite. Finalmente estou aqui e sonhei muito com esse momento. Estou muito feliz. E também gostaria de agradecer por me inscrever também. Fiquei até pensando aqui o que eu poderia acrescentar mais. Eu acho que um detalhe aí que faltou é que, apesar de trabalhar com comunicação, eu ainda sou uma pessoa muito tímida, né? Então eu busco me expressar de outras formas, seja me vestindo, seja escrevendo, e não é à toa que eu tô aqui hoje. Então eu tô muito feliz de estar aqui e ansiosa para essa conversa aí com você. A gente vai arrancar essa timidez deste corpo, Sophie, já vou logo avisando. E vamos começar, acho que do começo, pra gente entender um pouquinho lá do início da sua trajetória, antes de ser a trajetória profissional, né, da sua decisão de carreira. Conta pra gente, a moda, ela sempre foi a sua paixão, mas você passou por outras áreas antes de se encontrar na moda? Sim, eu comecei a faculdade muito cedo, eu só tinha 17 anos. Eu não nasci em São Paulo, eu nasci no interior de São Paulo, Araras. E eu vim pra São Paulo, eu tinha só 17 anos, então o primeiro curso que passava na minha cabeça até então era arquitetura. Eu comecei a faculdade de arquitetura, fiz ali metade do curso, que era um curso de 5 anos, acabei não concluindo. Chegou na metade do curso, acabei fazendo a troca, porque até então eu não conseguia, né, trancar a faculdade nem nada. E eu fui fazer algo que realmente eu estava apaixonada, que eu já tinha ouvido muito se falar na faculdade, porque tinha esse curso lá. Então, eu achei que poderia ser uma oportunidade perfeita ali. Então, foi aí que eu escolhi moda. E me conta uma coisa, assim, como é que foi essa transição? O que te surpreendeu positivamente e negativamente no curso de moda? Em arquitetura, por exemplo, eu via tudo muito cinza, tudo muito quadrado, um pouco mais do mesmo, pra mim, né? É uma opinião muito pessoal. E eu vi em moda algo colorido, cheio de texturas, e algo que fosse uma visão talvez um pouco micro, daquela visão macro de arquitetura, né? Então eu vi aí a oportunidade perfeita pra mudar de curso. Em moda, tanto em moda quanto em arquitetura, você precisa ter determinadas habilidades manuais, nas quais eu nunca tive. Então, a faculdade de moda, para mim, foi um desafio. As disciplinas que exigiam, né, habilidades manuais. Então, mas assim, de todo o resto, eu gostava muito. Principalmente as disciplinas de história da arte, comunicação de forma geral. A gente tinha uma aula que era projeto integrador, que englobava todas as matérias, então a gente tinha uma visão muito panorâmica de tudo, né, que era muito legal. E como quase todos os trabalhos da faculdade eram em grupo, então a gente sabia se dividir bem, o que cada um era bom, o que cada um não era, então a gente conseguia se resolver ali. Então, em poucas palavras, o que eu mais gostei e o que eu menos gostei na faculdade de moda, sem dúvida, eram essas disciplinas mais manuais, como costura, modelagem. E aqui eu, com certeza, mais gostei foi principalmente da área de comunicação, criação de novas coleções, que fica mais nessa área criativa mesmo, né, do conceito. A gente já teve algumas look stealers que passaram por aqui, né, que fizeram moda e é quase unânime que todas encontraram desafios nessa parte, mas de fato, assim, artística, né, da coisa, de realmente de fazer também a mulagem, tudo, porque é difícil mesmo, assim, de fazer, é uma arte, assim, as pessoas que fazem com maestria, realmente tem que ser muito bem reconhecidas, assim, e não só, né, acho que as pessoas que trabalham em ateliês chiques, mas a gente olhando também para costureiras de bairro e tudo, é realmente uma arte que tem que ser mais reconhecida e mais valorizada, de fato. E outro ponto que eu acho que é muito incomum
com a história de algumas look stealers e tenho certeza com a história de quem tá, né, nos escutando agora e nos assistindo, é o fato de que muitas vezes a gente é forçado a escolher a nossa carreira muito cedo na vida. E é muito comum que a gente acabe indo por caminhos que depois eles mudam, né? Então, hoje em dia, se a Sophie de hoje fosse escolher um curso pra fazer, será que ela faria moda ou será que ela faria outra coisa? Olha, Sophie, pra ser bem sincera, talvez eu teria feito faculdade de jornalismo, porque de fato, quando eu entrei, né, no Estúdio Look, principalmente na área de redação, e eu fiquei muito mais focada na área de comunicação, que depois vocês vão ver que eu já fui muito multifacetada aí. Foi realmente uma área que eu me encontrei, que eu senti esse certo conforto, sabe? Então eu acho que talvez se eu tivesse uma visão talvez mais geral, talvez eu seria até um pouco mais feliz. Não que eu não goste da minha profissão, não que eu não goste do curso que eu tenha feito, mas talvez eu trocaria. Ou publicidade, que eu gosto muito da área de marketing, publicidade, enfim, gosto muito mesmo. Normal. Tá tudo certo. Eu hoje, por exemplo, eu fiz jornalismo, né? Mas eu acho que eu hoje, se eu tivesse que escolher um curso... Menina, eu faria arquitetura. Olha só como são as coisas. Olha as Sofias, como elas são trocadas aqui neste momento. E olha, a título de curiosidade... quando eu tava passando, né, pelos processos de vestibular e tudo mais, eu tava em dúvida entre arquitetura e publicidade. Eu passei em publicidade na PUC, mas eu acabei escolhendo a oportunidade de vir para São Paulo. Então, a arquitetura acabou sendo aí a primeira opção. Ah, não errou, na verdade, porque querendo ou não, é uma escolha que te trouxe meio pro Estúdio Look. Então... nem um pouco errada. Mas me conta um pouco mais, acho que sobre o seu TCC, né? Na conversa que a gente teve, né, nos bastidores, eu pude perceber ali, né, que o seu TCC ele foi muito marcante para sua formação e, de certa forma, ele talvez acabou te direcionando para a carreira que você tem hoje. Conta um pouquinho melhor pra gente como foi a experiência, né, do seu trabalho de conclusão de curso e por que você acha que ele foi tão especial, assim. Então, como eu disse, na faculdade de moda, pelo menos a minha, quase todos os trabalhos a gente fazia em grupo. Então, a gente tinha poucos momentos de desfrutar um pouco dos nossos desejos de trabalho e individual mesmo. E o TCC foi uma oportunidade perfeita. Foi ali um ano, eu e o meu orientador, né, no caso, trabalhando num assunto que eu gostava muito e que já estava decidido há muito tempo, assim, que era o TCC, né, o tema dele foi moda sem gênero. E muito estava se falando na época que eu me formei em 2021. Em 2020, a gente estava falando muito sobre essa desconstrução dos padrões de gênero e tudo mais. E esse foi o tema, e foi um tema que eu pesquisei muito, ele ficou, tipo, bem grande, assim, e eu me identifiquei com ele do começo ao fim, com todas as pesquisas, porque muita gente acredita que, por exemplo, o salto foi feito, projetado para mulheres, mas na verdade não é bem assim, né? Tipo, a gente vê mulheres muito mais emprequetadas, só que na verdade nem sempre foi assim. Então foi um mergulho muito profundo, assim, na história da indumentária. Então foi muito importante ter esse momento para mim de pesquisar algo que eu realmente gostasse e descobrisse ainda mais e fosse algo eu ali, sabe? Eu também tive uma relação muito boa ali com o meu orientador, que eu acho que me motivou muito também. E ele gostava de assuntos muito parecidos como eu gosto, né? Que ele dava aula de sustentabilidade, dava aula de história. Enfim, ele é incrível, Zé. Amo você. E muita parte da pessoa que eu sou, assim, profissional, é com certeza por conta do TCC, é por conta do meu orientador e todos os desafios aí que eu encontrei no meio do caminho. É um marco, né? Acho que o TCC, tem vezes até que o TCC, ele vira a nossa profissão, né? Acho que vai muito de encontro com a história, por exemplo, da Manu, né? Da fundadora ali, né, do Estúdio Look, que o Estúdio Look foi um trabalho de conclusão de curso da Manu. Ela viu um gap ali no mercado e ela fez o TCC e virou o que é hoje, né? Estamos aqui, Look Stealers, participando deste podcast. E me conta uma coisa, quando a gente tá durante, né, a faculdade, a gente tem opção de fazer, claro, estágio. Não é todo mundo. A gente sabe que estagiar é um privilégio, eu acho. Muita gente não tem esse privilégio, mas, assim como eu, acredito que você também teve. E eu queria muito saber sobre esse momento que você ingressou no mercado profissional, porque foi na Free. E eu queria muito que você contasse um pouquinho pra gente, assim, como foi entrar no mercado tão cedo.
e com um propósito social tão forte? Assim, quando eu tava pra me formar ali no período da faculdade, nesses últimos anos, foi um pouco assustador, porque a gente tava vivendo um momento de pandemia. Então, eu tinha voltado pra minha cidade natal, no caso Araras, e tava muito complicado, assim, porque era uma cidade muito pequena. Eu ficava pensando, eu preciso de um estágio, preciso trabalhar, como que eu vou entrar no mercado de trabalho e tal. Aí surgiu a oportunidade de entrar na Free Free. Eu entrei como assistente de produção, então eu ficava muito responsável por campanhas. Mas para quem não conhece o Free Free, ele é uma plataforma, né? É uma plataforma instituto que ajuda meninas e mulheres a conquistar a liberdade física, financeira, emocional. E a gente fazia muitas coisas legais, assim. A minha ex-chefe na época, né, a Yasmin Stéria, ela foi por muitos anos editora da Vogue. Então ela trazia a moda como um artifício muito incrível, assim, para a liberdade das mulheres. E a gente lidava com todo tipo de mulher, então era muito incrível. Dentro desses projetos, né, a gente fazia workshops, a gente se juntava com marcas grandes, então era muito legal. A gente lidava com todo tipo de pessoa, com eventos muito grandiosos, assim, e eu era ainda muito pequena profissionalmente. Eu acho que foi, assim, um bom início de carreira, sabe, para experimentar um pouquinho de tudo. Eu adoro, tá, esse tipo de trabalho, porque eu acho que ele realmente, assim, é muito recompensador, né? Quando a gente faz algo que a gente acredita e que a gente vê a mudança acontecendo, né? A gente vê como a gente toca a vida das pessoas, assim. A gente faz isso, claro, acho que em escalas diferentes até hoje, né? No nosso dia a dia com o Estuda Look, mas é muito legal de ter essa experiência e poder transitar, assim, e realmente ver que a moda não é de fato só o que tá ali na vitrine, mas é também algo que as pessoas usam como forma de comunicação, assim, para apoio, para elas crescerem, para elas se sentirem melhores consigo mesmas. É realmente incrível. E você não ficou, né, só com essa experiência, claro, profissional no Free Free, então você passou depois para uma outra marca, que é uma marca paulistana, mas com muita bossa, que é muito divertida, cheia de estampas, que a gente adora lá no STL, que é a Calma São Paulo. E que eu acho que também viveu um boom muito grande através, assim, depois do período da pandemia, né? E é uma marca enorme hoje, assim, né? Acho que não em termos, né, de empresa mesmo, mas é uma marca que tem um posicionamento muito legal, tem uma presença muito forte digital. E eu queria que você contasse pra gente um pouco como que foi... como é que foi que você trabalhou, chegou à Calma e como que essas experiências na Calma contribuíram, de certa forma, para sua trajetória profissional até chegar no Estuda Look. Quando eu tava na Free Free, além de trabalhar na área de produção, campanhas e tudo mais, eu acabei indo pra parte de redes sociais, gerenciar conteúdo, fazer a contratação das pessoas porque muitas vezes a gente acabava traduzindo conteúdos e tal, a gente chamava colaboradores, enfim, acabei indo pra esse caminho das redes sociais, acabei gostando. Aí, esse foi um bom exemplo para que eu me destacasse ali na Calma, né? Porque eu fazia um pouco de tudo e a vaga era muito sobre isso, só que era para área de marketing. Era algo novo para mim, bem entre aspas, porque era uma vaga 100% focada naquilo, né? E eu fazia muito freelas antigamente e tudo mais. Aí quando eu entrei na Calma foi muito legal, porque inclusive ela foi citada no meu TCC, então era uma marca que eu já gostava há muito tempo, que falava sobre moda sem gênero, né? E a Calma é muito conhecida por ser uma marca muito criativa, tipo, quem vê de longe já sabe que seja pela comunicação, né? Super. Por escrita, ou até os conteúdos, as estampas e tudo mais. Então foi muito interessante, assim, pra minha carreira estar na Calma, que eu aprendi de tudo um pouco também. E eu acho que eu consegui esse lado meu mais criativo, mais aflorar ainda mais, e foi muito legal, assim. Como que, de certa forma, acho que você foi criando esse portfólio profissional? O que você acha que, do que você aprendeu e dessas outras experiências, hoje você aplica, assim, no Estuda Look? O que você trouxe pra cá, de certa forma? Eu acho que em todos os lugares que eu passei, eu fui testando muitas coisas, descobrindo o que eu era boa, o que eu era muito boa e o que eu não me destacava tanto assim. Então, eu acho que essa foi uma grande porta de entrada. Como a Laís mesmo disse na minha entrevista, que ela precisava de uma pessoa raçuda. Eu acho que talvez seja uma pessoa assim. Então,
eu acho que quando eu tava na Calma, eu comecei a ir cada vez mais para uma área mais focada. Aí eu passei para a área de e-mail marketing, e nela eu aprendi muito sobre estratégias do digital, né? Títulos baits, o que funcionava, o que a concorrência estava fazendo e tudo mais. E quando eu entrei no To The Look, era muito isso. Óbvio, né? Para um outro setor, né, da comunicação, mas a fórmula era um pouco parecida, né, do que as pessoas gostam de ler, do que as pessoas gostam de comprar. Então eu trouxe muito disso comigo e foi muito legal, né, tipo, fazer essa transição da Free para Calma, da Calma para pro To The Look. Então, nossa, foi muito legal, assim, e parece que eu consegui, tipo, fazer do jeitinho que era pra ser. Eu gosto assim, sabe? Porque a gente dentro do STL, acho que todo mundo é um pouquinho multitasking. Todo mundo é um pouquinho multifacetado e, enfim, faz de tudo um pouco, porque o nosso dia a dia é muito dinâmico, né? Uma correria, uma loucura. A gente que tá à frente ali da parte de conteúdo, especialmente, né, Sophie? A gente escreve, a gente participa de fotos, de vídeos, a gente cobre eventos, então tem que pegar o ritmo ali. E aí eu acho que a gente pode começar a falar um pouco, acho que, da sua chegada ao To The Look de fato, né? Você participou do processo seletivo, mas você já conhecia o To The Look de certa forma, né? Não foi assim por acaso, encontrei no LinkedIn. Conta pra gente qual já era, assim, como você já conhecia o STL? Bom, eu já acompanhava o To The Look já há um bom tempo. Eu sempre fui uma pessoa de consumir muito conteúdo sobre moda, tendências e tudo mais. Então já era ali uma plataforma que eu tava sempre ali. Sempre era a primeira que aparecia nas minhas redes sociais, acompanhava muito pelo site também. E quando eu trabalhava na Calma, eu acabei conhecendo a Isa, que ela participou de um conteúdo nosso, acabamos trocando contato e tudo mais. A gente ficou nesse flerte aí. Mal imaginaria que no futuro ela se tornaria, né, minha coordenadora, que foi muito legal. E a minha chegada foi muito boa, porque eu vi que tinha surgido uma vaga no LinkedIn do To The Look. Vi e tal. E, gente, será que é pra mim, né? Fiquei refletindo durante 24 horas. Perguntei, será que eu mando? Será que eu saio de onde eu tô? Porque eu tava feliz até o momento. Aí eu mandei uma mensagem pra Isa. Falei assim, Isa, eu tenho uma pessoa pra indicar. E essa pessoa sou eu. Já dá até pra ouvir a musiquinha. Aí ela assim, nossa, eu tô chocada, não sei o quê. Aí ela lembrou que logo quando a gente começou a trocar contato, o meu ex-chefe tava no e-mail e falou assim, nossa... aí a Isa tinha comentado, nossa, eu tô precisando de uma pessoa como a Sofia, né? Poderia roubar lá pra mim. A gente tem que sempre tomar cuidado com as coisas que a gente fala, que uma hora pode acontecer. A gente joga pro universo, menina... E acontece. A gente não se dá conta. Na falta de uma Sophie, agora somos em 3. Então... eu tô colocando como pré-requisito aqui, ó, no processo seletivo. Brincadeira, pessoal, tá tudo certo. A gente tá de braços abertos para todo mundo. Mesmo porque já não temos nem mais apelidos para tantas Sophies no time. E aí eu fiz o teste, né? Mandei ali o meu currículo. Aí logo em seguida a Cibele mandou uma mensagem pra mim, já fiquei super, super contente. Aí eu finalizei os testes, aí, né, foram as etapas das entrevistas com a Cibele, com a Manu, com você. Enfim, aí acabou dando tudo certo e eu tô aqui completando 1 ano de casa, muito, muito feliz. E foi assim que foi minha trajetória nesse início aí de contratação. Eu gosto muito só de sempre relembrar as pessoas, porque muitas vezes as histórias das pessoas que chegam e entram no STL, né, dos Look Stealers, tem muito desse... Eu não diria nem relacionamento, porque às vezes não é que nem que a gente tem um grande relacionamento com alguém que trabalha aqui dentro, mas é muito sobre, tipo assim, essa vontade e quase que essa cara de pau, entre aspas, né, da gente conversar, de se colocar à disposição. E é claro que a gente respeita muito o processo seletivo, então só deixando claro pra todo mundo que nos escuta, que sempre que, enfim, quiser fazer parte, né, do time, é sempre o processo seletivo corretinho, ele é sempre via LinkedIn, então todas as vagas vocês vão sempre encontrar lá, todas as oportunidades. Mas eu acho que, de certa forma, também é uma forma, né, da gente entrar em contato, perguntar se tá rolando alguma coisa, porque às vezes a vaga ela ainda não foi ao ar, mas ela vai ao ar ali nos próximos dias. Aí você já fica com o radar ligado. Às vezes a vaga tá no ar e você não viu por algum acaso. Então
é uma forma acho que de você se destacar e ao mesmo tempo também de ficar por dentro e não perder nenhum processo seletivo, né? E me conta uma coisa que eu sempre gosto de saber, assim, e aí você pode falar a verdade, tá? Você não vai magoar os nossos sentimentos, eu juro. Qual foi a sua primeira impressão quando você entrou no Estudo Look? E qual a maior surpresa sobre o dia a dia da empresa? Atenção. Uma coisa, assim, que eu sempre senti, estando de fora, é que existia uma rede de acolhimento muito grande. Principalmente, né, com mães. E eu sempre fiquei pensando, né, tipo, cara, se isso ficar claro pra quem tá de fora, eu acredito que pra quem esteja dentro não mude. E, de fato, foi uma primeira impressão que eu tive antes de entrar, que concretizou logo ali nas primeiras semanas. E eu não tô falando isso só pra meninas que são mães, né? Mas a gente, como forma geral, assim, eu acho que existe um acolhimento muito grande. Mas assim, acho que a primeira impressão quando eu cheguei, eu só fiquei pensando, tipo, porque assim, o nosso escritório tem 2 grandes mesas que todo mundo fica junto. E eu só pensando, meu Deus do céu, como eu vou me concentrar, que loucura. Porque eu nunca tinha trabalhado num lugar que os setores não eram divididos, e sim, era tudo junto. Aí eu falei, meu Deus, que loucura. Aí foi no meu primeiro dia, foi o dia que a Manu estava no escritório, foi o anúncio da gravidez dela. Foi assim, muitas coisas ao mesmo tempo. Aí eu logo imaginei, muito intenso, você não chegou num dia fácil, menina, você não chegou num dia fácil. Aí eu já imaginei, nossa, será que é surpresa assim o dia todo? Que loucura. Mas, nossa, foi muito legal, assim, o primeiro dia. Óbvio que a gente fica com medo, a gente fica receioso, né? Tipo, de acontecer qualquer coisa e tudo mais. Mas foi muito legal, eu fui muito acolhida, assim. Principalmente pelas lideranças. Então, né, só tenho a agradecer aí, Isa, Sophie. Mas sabe que eu acho que, assim, é uma característica muito forte, assim, do Estudo Look, né? Falo muito porque, enfim, muitos anos aqui dentro. E sempre foi muito assim, sabe? Esse ambiente, não vou falar familiar, porque eu acho que não é nem familiar necessariamente, é realmente de acolhimento, assim. E eu acho que essa é uma das características, assim, mais valiosas que a gente tem dentro do STL, pra ser muito honesta, porque tendo já passado, né, tido outras experiências profissionais, assim como você, a gente sabe, às vezes, como o mercado de trabalho, sobretudo nessa área de moda, assim, de beleza, pode ser muito cruel, né, sabe? De fato, assim, não ser um ambiente que você se sente confortável, que você consegue criar laços, assim, para além do trabalho, que você se sente bem de expressar a tua opinião, você sente que existe um potencial ali de você, enfim, aprender coisas novas. Então, acho que, né, puxando a sardinha pro nosso lado, mas sendo completamente, assim, sincera, eu acho que isso é algo que é muito valioso, assim, hoje em dia, porque, vamos ser honesta, né, a gente passa a maior parte do nosso tempo, das nossas vidas, no trabalho. E a gente tem o privilégio de passar num lugar em que a gente se sente bem, assim, que a gente não se sente pressionada, ou a gente não vê nenhuma situação ruim acontecendo à nossa volta. Então, é algo que eu sei, assim, né, do Estudo Look, sendo liderança, mas também sendo colaboradora como todo mundo, que é um esforço grande, assim, de time para que a gente mantenha esse clima bom, assim, de trabalho, né, essa energia positiva lá dentro, né, que a gente evite bloqueio aqui, ó, fechado para energias ruins. E uma coisa que eu queria muito saber falando assim sobre essas experiências marcantes, afinal de contas não é todo mundo, né, que chega e aí de repente a chefe, a grande chefe de todos anuncia uma gravidez no meio do escritório. Se você tivesse, assim, que escolher apenas um momento especial na sua carreira até agora, Sophie, qual seria esse momento? Olha, eu vou falar uma experiência que foi recente, que tá bem, assim, na minha memória. Tá fresco. Tá muito fresco, que foram um mix, assim, de sentimentos. Que esse ano a gente fez a cobertura do Globo de Ouro. E eu fiz a do Oscar, em específico, que é ali na noite. E foi muito doido, assim, porque eu sou muito fã de tudo que nós produzimos, né, como Brasil. Sou muito patriota nesse sentido. E foi muito incrível, assim, ver uma pessoa como a Fernanda Torres alcançar, tipo, lugares que
assim, pra gente era quase que inimagináveis. E fazer parte dessa cobertura fez com que eu me sentisse um pouquinho presente dessa história, sabe? Então foi muito legal pra mim, de verdade mesmo. E, nossa, foi assim, um momento histórico pro Brasil. Eu acho que também não tem como falar que não foi um momento histórico pra minha carreira também, né? Esse mix de sentimentos que a gente teve foi muito legal, da gente ter levado a primeira estatueta do Oscar pra casa como um filme internacional. Então foi muito legal, assim, ter acompanhado toda essa... Toda a temporada, né, de premiação. Então, eu acho que isso foi muito legal, assim, trabalhando aqui. Acho que pra gente contar um pouco dos bastidores aqui do nosso trabalho, né, Sophie? Mas as pessoas, talvez elas, quando elas veem a cobertura de um Oscar, por exemplo, elas veem só a cobertura daquele dia. Mas elas não fazem ideia do quanto a gente tá, tipo, ligada no 220, acompanhando todo o desenrolar, assim, da campanha pro Oscar e de todos os movimentos, né, que são feitos não só, por exemplo, não só no caso da Fernanda Torres e da campanha ali, né, do nosso filme, mas assim, de fato, todos os movimentos de todas as outras atrizes e atores que estão concorrendo, de todos os outros filmes, a gente fica muito ligada e vai acompanhando, de fato, numa crescência, ainda mais que a gente pensa... A gente tá sempre cobrindo muito com um olhar também de moda, né? De moda e beleza. Então, tá muito em alta a questão do method dressing, né? Dessa narrativa de styling, né? De contar um pouco, né? Sobre o filme e a personagem através das escolhas ali. Então, a gente fica, assim, meses mergulhada nisso, né? Quanto tempo que a gente tá olhando e pensando... E tentando decifrar qual é o vestido que a Fernanda vai usar na grande noite, meu Deus. É uma loucura, né? Nossa, uma loucura, uma loucura. É realmente um mix de sentimentos, não tem como. Não, e na noite também, né? Quando a gente fala da cobertura durante o evento, é uma experiência um pouco maluca, né? Porque a gente fica ligada... até... Vamos abrir a cozinha aqui pra quem tá nos escutando, né? A gente tem o grupo das pessoas que estão ali focadas em tempo real fazendo a cobertura, e isso envolve diferentes áreas, não só a área de conteúdo, mas tem o time de social, o time de audiovisual, o time de design, e a gente vai trocando ali um olho numa transmissão, outro olho na outra transmissão, outro olho monitorando redes sociais. Tem que estar preparada, é quase uma maratona, né? E são muitas horas. São muitas horas, não se resume numa só noite, tem o dia seguinte, tem meses que se passam, né? A gente falando não só do Oscar, mas de outras premiações. Não só premiações, né? Mas o Met Gala, por exemplo, gente, surreal, assim, é gigantesco. Então a gente faz essas coberturas e... Nossa, é muita informação, a gente tem que ficar atento a tudo, cada detalhe, ainda mais a gente sendo um veículo, né, de moda, de beleza e comportamento. Todos os pequenos detalhes fazem toda a diferença pra gente na hora de divulgar uma informação. Então, a gente tem que estar sempre com olhos bem atentos ali. Muito bem. E assim, eu até poderia, assim, seguir esse papo sem mencionar esse fato. Mas eu não posso, entende? Eu não posso, porque eu não posso deixar de mencionar que a Sophie, aqui, ela fez parte, acho que, de um dos momentos mais legais de 2024 para o Estuda Look. Um momento marcante na história da empresa, que foi a campanha da nossa collab com a Melissa, que, inclusive, né, já estamos no segundo drop aí, já lançamos uma segunda parte dessa colaboração que já está em algumas lojas físicas e na loja online, porque eu já vou fazer o merchan aqui. A gente vai ter que colocar, sei lá, que é um conteúdo patrocinado, este vídeo, entendeu? Este podcast. Mas eu queria muito saber, Sophie, como foi participar da campanha da Melissa, assim. Você já tinha participado de alguma campanha, assim, como modelo, de fato? Ou não? Como foi, assim? Você curtiu? Você acha que é algo que você um dia vai querer repetir? Então, Sophie, eu sempre trabalhei no backstage, né? Eu nunca imaginaria estar ali. E foi algo muito legal, muito grandioso, muito especial pra mim, porque além da gente representar o Estuda Look, a gente tava representando a Melissa, que pra mim é uma marca
assim, que eu tenho muito apelo emocional nela, me traz muitas lembranças. Quem nunca teve sua primeira Melicinha aranha ali? Então foi muito legal fazer parte desse momento. Eu fiquei muito lisonjeada, né, desse convite. E foi muito legal, assim, desde o dia que a gente recebeu o convite, a gente descobriu sobre a collab, até o dia que aconteceram as fotos, a divulgação e tudo mais, foi muito doido, assim, ver o meu rosto e de outros look stealers estampado na Melissa. Algo, assim, surreal mesmo, nem consigo descrever em palavras, foi muito bacana mesmo. Os vídeos, as fotos, os produtos, e tudo conversava muito com a gente, né, com a nossa identidade. Sim. Da Melissa, então foi genial, assim. A gente ali o quê? Lançando um CLT Core pesado, entendeu? Que está super em alta até hoje, gosto muito. Dando ali, ó, olhando à frente. E falando em olhar à frente, eu vou o quê? Fugir um pouco aqui do meu roteiro e lançar um improviso. Mas, como a gente falou, né, na apresentação aqui deste episódio, a Sophie, ela é uma bússola de tendências. Pra quem não sabe, essa menina aqui, gente, ela tem um olhar lá na frente. E claro, a gente tem, né, várias metodologias para encontrar essas tendências, né? Não é que a gente, né, tem a nossa bola de cristal e a gente se vale apenas dela. Temos sim metodologias, inclusive, já puxando merchan, porque hoje eu estou muito merchanzeira, né? Parte, acho que dessa metodologia, dessa nossa construção de como identificar as tendências, como criar conteúdo, tá muito em muitos dos cursos que a gente tá fazendo agora no Push, né? Para capacitação. Mas eu queria muito entender sobre, assim, como opera a sua bússola de tendências, assim, no teu dia a dia, como é o teu dia a dia, como você consegue captar o que tá trending realmente, né? O que tá virando tendência, o que as pessoas estão adotando mais ali nos seus looks. Conta pra mim. Eu acho que já se foi a fase em que apenas os desfiles ditavam tendência. Então, óbvio, a gente acompanha todos os desfiles, a semana de modas mais importantes, os desfiles, né, que sempre acabam ditando uma tendência ou outra, assim. Mas eu acho que além dos desfiles, né, que a gente vê na semana de moda, hoje a gente tem TikTok, a gente tem muitas redes sociais, tem o próprio Street Style. Enfim, são N coisas, assim, que acabam ditando tendências e cada vez mais rápidas. Então, é até um pouco difícil de acompanhar, assim. Porque às vezes a gente fecha o olho e já tá surgindo outra que é o oposto do que a gente viu hoje. Então é muito doido. E o que eu faço, assim, pra manter esse feeling bem apurado é fazer, tipo, de uma grande bolha, assim, o que eu sigo. Então, por exemplo, eu tenho um Instagram que eu deixo, assim, exclusivamente para conteúdo de moda, garotas que eu acompanho. E, obviamente, tem o meu pessoal, que também eu sigo essas pessoas, essas plataformas, né, de conteúdo. Só que eu tenho um lugar que eu deixo, tipo, bem nichado, para que o algoritmo me jogue cada vez mais essas informações. E tem muitas meninas, assim, que eu sigo, que elas são, de fato, assim, bússolas, assim. Tudo que elas usam, você sabe que vai ficar quente no momento, e muitas delas são amigas, estão ali numa região específica, muitas vezes são meninas europeias e tudo mais. Então, tipo, uma vez que eu sei que elas estão usando aquilo, dificilmente não vai bombar. E assim, dito e feito, eu já fiz várias pautas que eu vi pela primeira vez pelo Instagram dessas garotas e... assim, poucos meses depois acabou bombando, sim, surreal. Então, tem muitas formas, assim, de manter esse feeling. Obviamente, estudando cada vez mais, né? Porque sempre vai acabar surgindo uma nova forma de consumir conteúdo. As redes sociais estão aparecendo cada vez mais novas redes sociais, formas de consumir conteúdo. Então, sempre vai mudando. Eu acho que se manter informado e manter esse algoritmo bem a seu favor faz com que você tenha esse feeling sempre muito apurado sobre moda e tendências de forma geral. Da minha curiosidade, você acaba usando mais o Instagram ou o TikTok? Assim, eu acho que para trabalho, eu acabo usando muito mais o Instagram.
Uhum. Muito mais. O TikTok acaba sendo uma rede social que eu acompanho, uma coisa ou outra, mas eu acho que ela vem muito aleatória. Então, por exemplo, eu tô vendo um vídeo de determinado assunto, aí eu fico um tempo a mais, aí acaba surgindo várias coisas. Então, ele fica, muito focado em determinados assuntos que você vê com mais certa frequência, sabe? E no Instagram, Sim. como a gente... Não que no TikTok a gente não siga as pessoas e não veja o conteúdo dessas pessoas que a gente segue, mas eu sinto que a forma de consumir conteúdo das redes sociais é mais diferente. E pra mim, o Instagram eu acabo utilizando mais ele como ferramenta de trabalho mesmo. Bom, a gente vai chegando àquela hora que acho que todo mundo espera, que é o nosso bate-bola, jogo rápido. E que aí, ó, respostas rápidas aqui, hein, minha amiga? Aqui, ó, na pressão agora. Primeiro de tudo, o que eu quero saber é, ser look stealer pra você é... Eu acho que é transformar o meu assunto favorito em trabalho, mas de uma forma legal. Amei, eu concordo 100%. Eu nunca imaginei, nem dos meus melhores sonhos, que fazer um carrinho de compras um dia viraria trabalho pra mim. Uma delícia, realmente uma delícia. Um pouco, às vezes, estressante, como qualquer trabalho, mas uma delícia também. E conta pra mim, como é trabalhar no Estuda Look em 3 palavras? Eu acho que surpresas. A gente vive recebendo muitas surpresas. Claro, todas elas muito boas, a grande maioria. Eu acho que oportunidades, a gente tem muita possibilidade de crescimento dentro da empresa. E acho que acolhimento. Eu acho que é uma palavra que resume bastante a gente, assim. Gosto muito. E conta pra mim, o que você deseja pro futuro do STL? O que eu desejo, óbvio, eu desejo que a gente cresça ainda mais, atinja um patamar ainda mais global, né? Que tenha uma correspondente em cada país, para que a gente traga o nosso conteúdo do nosso jeitinho para todos os lugares do mundo, que eu acho que isso não tem preço. Ai, bom, achei que você não ia falar dominação mundial. Eu já tava aqui, assim, pronta pra trazer a dominação mundial, que é o nosso objetivo. Bom, se a Sofia de 10 anos atrás encontrasse a Sofia de hoje, o que uma diria pra outra? Como seria essa conversa? Sabe aquele filme que você assistiu hoje? Então, você tá vivendo ele. Um pouco diferente. Aí você tira São Paulo você tira Nova York e coloca São Paulo. É um pouco disso. Eu acho que muito dessa rotina nossa de trabalho resume muito esses filmes que a gente assistia, que a gente se inspirava, que a gente sonhava ter. Óbvio, né? Sem tanto glamour. Ainda certeza. Mais legal do que a gente imaginava, longe de ser um ambiente tóxico de trabalho, então é aí que você vai estar. E eu acho que um conselho que eu daria pra Sofia de 10 anos atrás é que às vezes vale muito a pena você persistir e testar de tudo, que você não tá perdendo seu tempo. Porque a gente fica tentando acelerar tantas coisas, a gente esquece. Então, esse é o conselho, e isso que eu falaria pra minha Sofia de 10 anos. Ai, mas você falou muito bem. Porque, de fato, a gente, às vezes... Eu vou te falar, eu acho que até, assim, quando a gente tá começando a trabalhar... Acho que a gente sofre uma certa ansiedade, né? Uma coisa do... Nossa, eu preciso crescer, sabe? Tipo assim, quase que se não houver um mérito, uma promoção, um grande salto... Quase como se a gente não tivesse conquistando nada, não alcançando nada. E assim, nem sempre a gente pode ficar se medindo por isso, sabe? A gente tá crescendo, a gente tá progredindo. Não, nem sempre por pequenas coisas assim. Mas, enfim, vamos voltar aqui para não ficarmos tão filosóficas, né? Eu queria muito saber se tem algum filme, uma série ou um livro que te inspira. Eu acho que de repente 30, porque eu tô bem nessa fase próxima aos 30 e a gente sempre, como eu disse, a gente sempre quer acelerar as coisas, quer que as coisas aconteçam. Sim. A gente fica sonhando com coisas que muitas vezes não vai acontecer e quando acontece é pra ser daquele jeito, sabe? E eu acho que esse filme que, apesar de ser bobo, fazer parte ali aqueles filmes de sessão da tarde, eu acho que é muito importante pra gente entender que é super importante a gente desacelerar, curtir o momento, sim, entender sobre as nossas conexões, o que tá acontecendo naquele exato momento, pra gente valorizar elas. Então, eu acho que esse filme não é nada bobo. Essa é real. Muito bem. E aí eu queria saber, porque você falou, né? De fato, o escritório do Estuda Look, às vezes, ele realmente, ele vira... Sabe, assim, é um turbilhão.
Muita gente conversando ao mesmo tempo, a gravação acontecendo, é podcast que vem, é reunião com o cliente. Existe um desafio ali pra focar. Mas assim, pra focar, o que a gente pode fazer geralmente? A gente coloca aqui o nosso fone, a gente aumenta o volume até o talo e a gente coloca uma música pra tocar. Queria saber qual é a sua trilha sonora pra trabalhar. Reggaeton, com certeza. Eu colocaria qualquer música da Rosalía, que eu amo toda, sou fã de carteirinha. Colocaria, assim, o álbum Motomami inteiro. E ficaria ali em looping, que eu sou aquela pessoa que fica escutando a mesma música o dia todo, o mesmo álbum, o dia todo, sem parar. Não consigo. Eu também. É um problema seríssimo, é um traço de personalidade muito tóxico meu. Quando eu entro no... Mas assim, vamos de 500 vezes, assim. Coisa de, sabe? Na era do Discman, pra quem viveu a era do Discman e do rádio, de afundar o botão de voltar, menina. Eu tinha dessas. Traço meu. Fico maluca. E eu queria muito, assim... que você deixasse, acho que, uma mensagem, assim, para quem tá escutando a gente, para quem tá nos vendo agora e sonha em trabalhar com comunicação ou no Estudo Look, né, de forma geral, assim. O que você diria para essas pessoas? Eu acho que saber falar sobre o assunto, ficar inteirado, acaba sendo um ponto, assim, de destaque. Óbvio que não é só sobre saber falar o assunto, seguir a gente e entender o que a gente tá falando. Sim, saber lidar com pessoas, ter uma comunicação que você consiga, né, se comunicar de fato com todos os tipos de pessoa. Então, Sim. eu acho que... Porque, assim, pensando que a gente trabalha, né? A gente, no caso, trabalha na área de comunicação, a gente precisa conversar com pessoas o tempo todo, mesmo que indiretamente. Então, por exemplo, quando eu estou escrevendo uma pauta, eu estou falando com alguém, né? Então, eu preciso saber o que aquela leitora quer ouvir, precisa ouvir. Então, é muito isso, é saber se comunicar, estar inteirado ao assunto e saber lidar com pessoas de forma geral. Eu acho que isso são 2 pontos ali super importantes para quem quer ingressar na área ou trabalhar com a gente. Ai, olha, eu acho, e eu acrescentaria, se me permitir, acho que um a mais, que é, além de saber se comunicar, eu acho que é ter muito respeito e empatia às pessoas, principalmente muitas vezes do nosso meio, assim, porque o dia a dia, às vezes, ele é super desgastante. Quando a gente para ver, por exemplo, o dia a dia ali das trocas, com tantas assessorias, com tantas marcas, eu acho que é muito ter essa empatia de fato, sabe? De entender que do outro lado tem uma pessoa, assim como a gente aqui desse lado do computador, que, enfim, tá fazendo o trabalho dela. Então, assim, é responder realmente todo mundo com muita honestidade, com muito respeito, com muita educação, porque é essa troca, assim, esse relacionamento que a gente vai criando que faz, sabe, assim, que faz meio que, assim, o mercado de trabalho também acontecer, né? Quase que, né, faz acontecer e de um jeito mais leve, sabe? Nosso trabalho, às vezes, já é tão chato, já é tão puxado, assim, no sentido de, nossa, de pressão, às vezes, porque algo precisa sair rápido, porque a gente tem, né, como todo mundo, metas a bater. Então, por que não ser educado e lembrar que a gente tá conversando com outra pessoa ali do outro lado, né? Não é só porque a gente, às vezes, tá lidando com o computador. Mas, a gente ficaria normalmente por aqui, sabe, Sophie? Mas assim, eu não sou mulher de ficar por aqui tão rápido. E como a gente tá falando com uma pessoa aqui do time de conteúdo, uma pessoa que tá super ligada nas tendências, eu vou precisar fazer uma rodada relâmpago, entendeu? Bônus com você aqui. Primeiro, eu quero uma tendência atual que você está apaixonada. Uma tendência atual que eu estou apaixonada? Nossa, tem tantas. Eu acho que uma não tão atual que surgiu nesse ano, mas tava ali pro ano passado, que eu gostei muito, que era roupas. Era a estética Grandpa Core, né? Que é você pegar o guarda-roupa do seu avô e vestir. Eu acho que é muito sobre o meu estilo também. Eu descobri que essa estética tem um nome, né? O meu estilo tem um nome, então eu me senti ali super amparada. Outra que eu gostei muito, que ela já vem mais recente esse ano, que é o Fisherman Core, que é essa estética náutica, que eu acho ela muito chique, assim. Ela vem com uns tons mais sóbrios, lagostas, peixes, listras. Acho muito linda, eu tô gostando muito.
E agora, assim, uma tendência que você torce pra nunca mais voltar. Isso é dificílimo. Olha, eu sei que ela vai voltar. Na verdade, ela já está de volta. Mas Ai, é a meu calça Deus. skinny, socorro, não consigo, não consigo. Tenho Ai, traumas com não a calça consegue. skinny. Sof, olha. E não usou uma calça skinny? Usei muito. Tenho Ah, marcas na minha calça até bom. hoje. Ah, bom. Porque é assim, a gente ainda mais a gente que gosta de moda, né, não precisa nem trabalhar, não. Só que a gente gosta. Tá interessado? A gente é assim, a gente usa um negócio e a gente fala, ai, que horror, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Ui, que loucura. Mas Taca, olha, 10, Sophie, 10, se eu 15 falar anos pra você que eu depois, vi né? uns looks com calça skinny que eu até gostei, não sei se eu irei me render, porque eu não me sinto confortável. Olha, eu já me Olha, rendi. tá tudo bem, entendeu? É sobre. É sobre o quê? É sobre você entender seu momento de vida, entende? É sobre você abraçar. É sobre, ai, nossa, eu não queria usar isso aqui. Tá tudo certo. Ninguém está aqui para julgamentos. E me conta uma inspiração, na realidade, a sua inspiração número 1 na moda. Aquela pessoa, marca, enfim, que você, assim, você roubaria o guarda-roupa inteiro. Ai, eu acho que com certeza irei citar Vivienne Westwood. Cara, eu não sei, assim, eu acho que tem muito do meu estilo nela, eu acho que muito do que eu me inspiro estar nela, não só nas roupas, nas criações, mas todo esse movimento punk, né, que ela trouxe, eu acho que ela, assim, é uma forte inspiração, eu acho que quem não conhece deve conhecer. Então, com certeza aí ela é a minha número um. Muito que bem. E por fim, eu quero um guilty pleasure fashion, sabe? Assim, essa coisinha, essa peça, essa tendência que, assim, né? A gente tem um pouquinho de vergonha, mas a gente ama muito. Então, assim, qual é o seu guilty pleasure fashion, assim, que você assume sem vergonha? Bom, eu amo ugly shoes de forma geral, mas tem um específico que eu tô assim me segurando pra não comprar, que são os fur shoes, né? Que são esses sapatos peludinhos. Eu tô pensando numa sapatilha, socorro, falei tão mal. Uma sapatilha de pelo. Eu queria muito, muito, muito. E bag charms. Eu adoro chaveiros e eu tô vendo esses de pelúcia que eu tô achando uma fofura. Talvez eu me arrependa no futuro, talvez. Mas no momento Talvez. estou amando, amando. Sempre gostei de pelúcia. Então, por Mas que não? isso, Sophie, é um problema pra Sophie do futuro. A gente Exato. tá olhando pra Sophie do presente, entendeu? E se é do presente, tá feliz com seus balangandãs na bolsa, é isso que importa. E assim, e aí, eu também gosto, tá, da sapatilha peludinha, acho ela uma graça. Mas sabe uma coisa que sempre me pegou e eu nunca consegui comprar? É que eu fico pensando, como que limpa isso? Sabe? É uma Eu vi uma sapatilha questão. peluda, branca, que eu fiquei pensando, ela é linda. Ela é Ai, menina, belíssima. Como? vai encardir muito. Como é que eu vou limpar esse trem, sabe? Me pega demais. Mas assim, é sobre também, né? Tá tudo certo, de um jeito ou de outro a gente vai conseguir limpar e vai ser feliz. Bom, infelizmente eu preciso dizer que a gente chegou ao final. E eu queria muito te Triste. agradecer pela conversa, porque foi um prazer te ter aqui e descobrir um pouquinho mais sobre a sua trajetória profissional, seus passos, movimentos na carreira até chegar ao Still the Look e também já ter um pouquinho, né, o quê? Desse reporte de tendências aqui que a gente acabou de ver, que foi muito gostoso. Fiquei muito feliz de ter você aqui neste episódio de The Look Stealer, Sophie. Sophie. Também tô muito feliz. Também tô muito feliz de fazer parte desse episódio. Já acompanhava há muito tempo. E foi uma honra estar aqui. Foi muito legal ter essa conversa com você. Você me conhecer um pouquinho mais. Foi muito bom mesmo. Que venham mais. Vão vir, você pode ter certeza. Daqui a pouco a gente vai fazer, sabe, um revival, vai começar a pegar o pessoal ali, ver em que momento que o pessoal já tá, desde a última vez que a gente falou, você pode ter certeza. Mas por hoje é só. E só lembrando todo mundo que tá aqui, né, nos assistindo, nos escutando, que na semana que vem a gente tem mais um episódio de The Look Stealers ali, ó, prontinho, entendeu? Saindo do forno. E não se esqueçam, por favor, de seguir o nosso podcast nas redes sociais, aqui onde você está acompanhando, e também nas outras redes sociais que estão na descrição desse EP, para ficarem muito ligadinhos toda vez que a gente lançar, que o lançamento é semanal. E é isso, até a próxima, muito obrigada por escutarem!